A verdadeira razão pela qual o povo judeu rejeita Jesus como o Messias, certamente você já deve ter lido nas Sagradas Escrituras sobre os poderosos sinais de divindade que Jesus, o Filho de Deus, manifestou. Ele curou os doentes, restaurou a audição aos surdos, fez os coxos andarem e até trouxe os mortos de volta à vida diante dos olhos incrédulos. Apesar desses extraordinários milagres, a maioria do povo judeu estava hesitante em reconhecer Jesus como o Messias prometido. Para entender essa relutância, é crucial retornar ao contexto histórico onde a opressão romana pesava sobre os corações do povo judeu. Jesus desafiou as expectativas da época ao não se alinhar com a compreensão convencional de um líder messiânico que deveria libertar Israel da opressão terrena. Sua mensagem transcendia as expectativas físicas e materiais, focando na transformação espiritual e na regeneração dos corações. Ele trouxe uma visão de redenção que ia além das fronteiras políticas e sociais, convidando as pessoas a uma jornada de renovação interior e reconciliação com Deus. Hoje, ao aprofundarmos esse tópico crucial, somos encorajados a contemplar as evidências apresentadas por Jesus e buscar uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pelo povo judeu naquela época. Finalmente, entenderemos por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Uma das principais razões que levaram o povo judeu a rejeitar Jesus foi, na verdade, uma confusão ou mal-entendido envolvendo as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Naquela época, muitos dos judeus mantinham expectativas equivocadas, confundindo eventos que seriam cumpridos na primeira vinda de Jesus com aqueles reservados para sua gloriosa segunda vinda. Enquanto isso, a opressão romana pairava sobre o povo judeu, sendo sentida em todos os aspectos da vida cotidiana. A presença romana estava presente desde o governo político até questões econômicas, impondo limitações à autonomia judaica e restringindo sua liberdade de culto de acordo com as tradições sagradas. Sob essa sombra de autoridade estrangeira, os judeus viviam sob impostos opressivos, restrições à liberdade e ansiavam profundamente por libertação e redenção. Essa constante opressão alimentava a esperança de que o Messias seria um líder terreno, acompanhado por um exército poderoso que libertaria Israel da opressão romana e restauraria sua liberdade e autonomia. Naquela época, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual, trazendo bênçãos que ultrapassavam as limitações físicas. Alguns dos sinais cumpridos em sua primeira vinda foram entendidos, como o caráter messiânico descrito em Isaías 11 e o local de seu nascimento previsto em Miqueias 5:2. No entanto, muitas outras profecias foram mal interpretadas ou ainda não haviam sido cumpridas, o que gerou dúvidas entre os judeus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve detalhadamente o caráter messiânico que o ungido de Deus apresentaria. No versículo 1 do capítulo 11, lemos: "Sairá uma vara do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes." Aqui, Jessé é o ancestral de Davi, e a vara aponta para Jesus como descendente da linhagem de Davi, de acordo com a profecia messiânica. Isaías continua no versículo 2, descrevendo o Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias. "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." Essas características destacam a plenitude do Espírito Santo manifestada na vida e no ministério de Jesus. Os atributos do Messias vão além do ordinário, revelando uma unção especial que traz consigo sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e reverência a Deus.
Esse Messias transcende as expectativas, conforme descrito em Isaías 11:3, onde o deleite no temor do Senhor guia seu julgamento, não baseado em aparências, mas na perfeita sabedoria divina. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nos revela um tesouro divino, apontando detalhes específicos sobre o local de nascimento do Messias. Neste trecho, Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, proclama que de Belém, aparentemente insignificante, surgirá aquele destinado a reinar em Israel, cujas origens remontam aos tempos eternos. Belém, de onde surgirá a salvação, é um símbolo de humildade que abriga a grandeza desde os dias da eternidade. Belém, uma cidade frequentemente subestimada, é mencionada nas Escrituras como o local de nascimento do Messias, o Rei dos Reis. É crucial distinguir entre as profecias já cumpridas e aquelas reservadas para a segunda vinda de Jesus. Durante esse evento, veremos a realização da regeneração espiritual e a restauração do reino de Israel. Um exemplo disso é a promessa de paz em Isaías 2:4, que será plenamente cumprida na segunda vinda de Jesus. Isaías profetizou que ele julgará entre as nações e resolverá conflitos, transformando armas de guerra em instrumentos de agricultura, simbolizando o fim das hostilidades e o estabelecimento de um reino de paz duradoura. Essas palavras revelam a visão do reinado messiânico, onde o príncipe da paz reinará, trazendo um fim aos conflitos e inaugurando uma era de paz duradoura. É uma promessa ansiosamente aguardada pelos crentes em Jesus. Para entender por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias, é importante considerar vários fatores além do mal-entendido mencionado acima. Jesus, com sua coragem divina, desafiou as crenças estabelecidas da época, proclamando verdades que iam além do convencional. Ele não se limitou a curar os doentes e ressuscitar os mortos. Ele ousou afirmar sua própria divindade. Em João 8:58, ele declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Palavras que ressoaram como trovão nos corações dos líderes religiosos. Ao se proclamar assim, Jesus foi percebido por alguns como um blasfemo, desafiando assim as crenças profundamente enraizadas dos líderes religiosos judeus. Imagine a tensão palpável no ar naquele momento. Os líderes religiosos não conseguiam conceber Deus diante deles em forma humana. Essa compreensão ia contra séculos de tradição e estudo das Escrituras. Em vez de abraçar a revelação divina, muitos optaram por resistir, pois o desconhecido muitas vezes assusta mais do que esclarece. Portanto, quando Jesus afirmou sua divindade, ele se tornou um obstáculo para alguns. Imagine o cenário. Tradições antigas, leis cerimoniais e interpretações rigorosas que moldavam a vida religiosa judaica. Jesus, com sua sabedoria divina, desafiou práticas ultrapassadas, trazendo à luz uma compreensão mais profunda do reino de Deus. Um exemplo disso é evidenciado em Mateus 15, quando alguns fariseus o questionaram sobre sua observância das tradições de lavagem cerimonial. Esses fariseus, dedicados às tradições humanas, questionaram por que os discípulos de Jesus não seguiam a prática de lavar as mãos antes das refeições. Uma tradição que não tinha origem em leis divinas, mas sim nas tradições dos líderes religiosos da época. Em vez de se deter em detalhes sobre rituais externos, Jesus incentivou uma reflexão mais profunda, enfatizando a importância de um coração puro diante de Deus. Ao explorarmos as palavras de Jesus, somos levados a uma reflexão intensa sobre o que realmente significa ser puro. Ele nos ensina que o verdadeiro problema não está na comida que consumimos, mas nas palavras e atitudes que surgem de dentro de nós. Jesus nos mostra que o que realmente nos conecta a Deus é a pureza que habita em nossos corações, não a observância cega de tradições.
Desafiando interpretações rígidas do descanso sabático, Jesus curou no sábado, provando que o amor e a compaixão vão além de regras estritas. Em um momento em que as leis do sábado eram seguidas à risca, Jesus, com sua sabedoria, deu um exemplo marcante, conforme documentado nos evangelhos, especificamente em Mateus 12. Neste episódio, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam em um sábado, a fome os levou a colher espigas de trigo. Os fariseus, presos à rigidez das leis, os repreenderam prontamente por supostamente profanarem o sábado. Este incidente nos ensina sobre a importância de colocar a compaixão e as necessidades humanas acima das formalidades e regulamentos. A resposta de Jesus revela uma profunda revelação sobre a verdadeira essência do dia de descanso. Ele nos lembra da saga de Davi, que em sua aflição também teve a coragem de se alimentar com o pão sagrado no santuário. Com isso, Jesus nos instrui que o sábado foi criado a favor do homem e não o homem para o sábado. Nosso querido mestre desafiava a perspectiva estreita dos líderes religiosos daquela época. Ele descobriu que o sábado não se limitava a rituais e normas rígidas, mas abrangia compaixão, amor e cuidado pelos desamparados. Jesus ensinou que o sábado é um presente divino para nossa reabilitação, para que possamos experimentar descanso e renovação em sua presença. Neste ponto, é importante lembrar da dureza dos corações, uma realidade que infelizmente afetou muitos naquela época. É doloroso reconhecer que, diante de evidências avassaladoras, milagres e curas, muitos corações ainda permaneceram fechados à verdade. Um exemplo emocionante dessa realidade é encontrado na comovente ressurreição de Lázaro, um querido amigo de Jesus. Lázaro ficou doente e, mesmo que Jesus tenha enviado a notícia a ele, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou Marta, irmã de Lázaro, que expressou sua fé mesmo diante da morte de seu irmão. No entanto, quando Jesus viu o choro de Maria e daqueles com ela, ele foi profundamente tocado em espírito e cheio de compaixão. Ele chorou quando se aproximou do túmulo de Lázaro. O coração de Jesus transbordava de compaixão e amor. Ele ordenou que a pedra fosse removida, mas Marta, preocupada com o odor após 4 dias de morte, hesitou. Então Jesus pronunciou palavras que ressoam pelos séculos. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Em um momento que transcende a compreensão humana, Jesus clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E, para a surpresa e alegria de todos, o homem que estava morto saiu do túmulo, ainda envolto em seus lençóis. Esta narrativa não é apenas um testemunho do poder miraculoso de Jesus sobre a morte física, mas também uma profunda lição sobre sua capacidade de trazer vida a áreas de nossas vidas que parecem perdidas. No entanto, em vez de uma alegria generalizada, testemunhamos uma reação confusa do povo judeu. Sim, alguns acreditaram, maravilhados com o poder divino que acabaram de testemunhar. No entanto, outros, em vez de se renderem à evidência incontestável, foram relatar aos fariseus o que Jesus havia feito. É muito triste perceber que, mesmo diante de um milagre extraordinário como esse, alguns corações permaneceram endurecidos. Em vez de maravilhar-se e se renderem ao trabalho divino, eles escolheram resistir à verdade. Chegamos a um momento de profunda reflexão, onde confrontamos a fragilidade de nossos próprios corações. É hora de enfrentar a rejeição de Jesus como o Messias pelo povo judeu. Aqui, nos deparamos com a chocante realidade de Jesus como o tropeço para muitos naquela época. Sentimos o peso dessa expressão em nossos corações. No entanto, é crucial entender que a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular da fé cristã.
As Escrituras nos revelam essa dinâmica única, onde o que foi descartado se tornou a base fundamental de nossa fé. É extremamente importante entender que recusar Jesus não foi em vão, mas parte de um plano celestial maior. A recusa dos líderes judeus tornou possível que os gentios como nós fossem incluídos no grande plano redentor de Deus. Foi através dessa rejeição que uma porta divina foi aberta para que nós, que não éramos originalmente do povo da aliança, pudéssemos ser acolhidos na família divina. Podemos contemplar como Deus, em sua soberania, transformou a rejeição humana em um caminho para a salvação universal. À luz das Escrituras e da narrativa sagrada, percebemos que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda mantém um plano especial para o povo de Israel, assim como Paulo expressou em suas palavras na Epístola aos Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Compartilhamos o mesmo anseio em nossos corações, desejando ardentemente a salvação de Israel. Esse anseio não é apenas um pedido, mas uma expressão profunda de amor e compaixão, alinhada com o coração de Deus. Que nossas orações sejam marcadas por compaixão e esperança, buscando a revelação da verdade de Jesus como o Messias prometido. É essencial entender que na primeira vinda de Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, trazendo salvação espiritual, reconciliação e a oportunidade para nós participarmos de seu reino celestial. No entanto, muitas profecias sobre o Messias relacionadas a aspectos terrenos e físicos ainda aguardam seu cumprimento final. Ao examinarmos as profecias do Antigo Testamento, notamos promessas como a restauração do reino a Israel, a purificação do mundo do mal, o reinado do Messias com uma vara de ferro e o estabelecimento de paz universal. Esses grandes eventos estão intrinsecamente ligados à segunda vinda de Jesus, quando ele retornará em poder e glória para estabelecer seu reino milenar. As profecias que falam da regeneração espiritual de Israel encontrarão seu cumprimento, pois o próprio Messias reinará em seus corações. Enquanto aguardamos esses eventos proféticos, permanecemos na esperança e na expectativa. Nossa fé repousa na certeza de que, assim como as promessas cumpridas na primeira vinda de Jesus foram verdadeiras, da mesma forma, aquelas relacionadas à sua segunda vinda serão cumpridas em sua plenitude. Que esse entendimento nos encha de expectativa e alegria, enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Senhor para reinar e cumprir todas as promessas de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Amém.